contar uma história para vocês. Eu tinha uns 8, 10 anos e meu pai tinha uma chácara em Itatiba. E todo final de semana a gente ia para essa chácara. Eu, meu pai, a minha mãe, às vezes ia alguns tios, enfim. Mas eu, meu pai e minha mãe todo final de semana. A minha irmã era mais velha, ficava em Santos, então nós três íamos para essa chácara. E lá, graças a Deus, eu nasci numa família que ama animais e respeita o animal, sempre. E era um condomínio fechado, a casa do meu pai. A casa do meu pai, ela ficava no condomínio, na parte mais alta do condomínio. Tinha uma subida, assim, uma ladeira. E o meu pai, quando chegava no condomínio, quando ele começava a subir a rampa, o meu pai já começava a buzinar o carro. Pam, 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 pam. Era a buzina do meu pai, né? O estilo da buzina do meu pai. Então, meu pai entrava no condomínio, subia a rampa, meu pai começava a buzinar. Na hora, eu era pequena, eu virava para trás, né? Ficava de joelho no banco, virava para trás, a cachorrada toda. O que era essa cachorrada? Cachorrada de todas as casas, os cachorros dos quintais, dos donos das casas, dos caseiros. A cachorrada inteira vinha para casa do meu pai. Eles corriam atrás do carro e eu via o meu pai subindo e eu via aqueles cachorros tudo correndo atrás do carro. Quando meu pai entrava na garagem dele, da nossa casa, abria a porta, era cachorro entrando no carro, era saindo do carro, pulando em cima da gente. Era uma loucura. O tempo que estivéssemos na casa, os cachorros não saíam de lá. A porta da casa do meu pai, que dá para o acesso para a rua, era aberta o tempo que a gente estava lá, porque os cachorros entravam e saíam. E não só os cachorros dos donos das casas ali da vizinhança, mas também os cachorros que viviam na rua, que ficavam ali no condomínio. Eram todos que ficavam o tempo. Às vezes a gente ficava férias de meio de ano, férias de fim de ano, ficava um mês, 40 dias, os cachorros estavam lá. Os donos das casas chegavam, não viam os cachorros dentro de casa, iam lá para casa do meu pai. João, o fulaninho tá aí? Tá aqui, o cachorro nem levantava. Ficava na casa do meu pai. Meu pai fazia panelões de comida, na época não tinha ração. Tô falando há 40 anos, mais de 40 anos atrás, não tinha ração, então eu fui criada dessa forma. E tinha uma cachorra que ela não tinha dono, ela não era de uma casa específica, mas ela ficava ali no condomínio e todo mundo tratava dela, é a Diana. Numa das noites que a gente chegou, não vimos a Diana, era uma vira-latinha chocolate, não vimos a Diana. E eu falei pro meu pai, pai, cadê a Diana? Não, filha, vamos tirar as coisas do carro, tal, que daqui a pouco a gente a gente procura pela Diana. E a Diana, a gente começou a gritar da casa e nada. Aí o meu pai falou, filha, vamos andar pelo condomínio. Começamos a andar pelo condomínio, Diana, 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 nada da Diana. Diana não aparecia. E não apareceu. Tinha uma estrada muito perto e alguns cachorros, às vezes, eles eram atropelados, a gente via. Às vezes o corpinho, enfim. Então, meu pai falou, aí aquela choradeira, a Diana não apareceu, enfim. Bem à noite, estávamos todos na sala vendo televisão e a televisão ela ficava do lado da porta de entrada da casa, né? Não é do quintal. Do quintal a porta estava aberta, dentro da casa. E era uma porta de vidro e que a gente viu o quintal lá fora. E nesse quintal lá de fora, na casa do meu pai, tinha um pinheiro muito alto. Aqueles pinheiros que a gente vê americano de árvore de Natal, que começa assim, bem no chão, pinheiro cheio, grande. Tinha um pinheiro bem do lado da casa do meu pai. E a gente estava vendo, sei lá, televisão, alguma coisa na televisão. Daqui a pouco a gente vê assim um cachorro passar para ir debaixo do pinheiro, lá fora pelo quintal. Quando eu vi, eu falei, eu em casa pro meu pai, falei, pai, a Diana. Aí meu pai me segurou e falou, espera. Ela saiu. Daqui a pouco ela volta, ela tava com um negócio na boca. Ela volta, meu pai foi até a janela, viu ela entrando no pinheiro, saiu. Ela fez 11 viagens, 11. Ela tinha dado cria em algum lugar que não apareceu quando a gente chegou. E ela estava indo buscar os filhotes para trazer pra gente os filhotes. Ela fez 11 viagens.
Até me arrepia quando eu lembro disso. Foi uma emoção única. Aí, quando ela trouxe o último filhote, ela foi na porta da casa, como quem diz, olha, tô aqui, trouxe a minha família, podem cuidar da gente. Ela confiou os filhotes na gente. Aí a gente foi ver os filhotes, ela com aquela alegria toda mostrando. Aí minha mãe falou assim, olha, vamos levar, tinha um banheirinho de empregada. Ela falou, vamos levar eles pro banheirinho, que pelo menos eles ficam abrigados, a gente deixa a porta aberta e ela fica livre, porque não tinha como prender eles dentro de casa. Eles viviam ali no quintal. E aí ela fica, não vai chover, se por acaso chover, pelo menos eles estão abrigados, enfim. Meu pai falou assim, não, ela quis deixar aqui embaixo do pinheiro, deixa ela embaixo do pinheiro, amanhã a gente vê o que a gente faz. E ficou. Aquela madrugada, caiu uma chuva. A gente acordou, todo mundo, a minha mãe com guarda-sol, com guarda-chuva, a gente pegando os filhotes todos, levando pro tal do banheirinho, que era um banheirinho que ficava do lado da churrasqueira, e colocando ela, e ela ali ajudando em volta, sabe, olhando, enfim. Bom, na verdade, nesse tempo, foi quando foi as férias de fim de ano, que a gente ficou 45 dias. Bom, ela ficou 45 dias com a gente, o tempo todo. E aí, claro, eu não desgrudava deles, então eu via amamentar e tal, só que o que acontece? Tinha um dos cachorrinhos que era deste tamanho, era o mais fraquinho. E quando eu via a Diana deitada amamentando todos os filhotes, até porque ela nem tinha tetinha para todos, aquele pequenininho sempre sobrava. E tinha uns grandão, assim, que era o dobro do tamanho, gorducho, ele só pegava uma tetinha de trás. Aí eu, muito brava, criança, tirava aquele guloso da tetinha de trás e botava esse fraquinho. Meu, e assim, eu prestando atenção no fraquinho, porque o coitado do cachorrinho nunca pegava teta nenhuma. E eu passei, né, os 40 dias nisso. Bom, chegou a hora da gente vir embora. Naquela época era dessa forma. O meu pai foi conversando com os donos da casa, quem queria um filhote. Aí as pessoas iam lá e escolhiam os filhotes. Adivinha quem sobrou? Sobrou o fraquinho. O pequenininho que já estava maior, já tinha crescido, já tinha aí uns 40, 50 dias, já estava maior, já estava comendo comidinha, mas sobrou o mirradinho. Eu, com meu coração de criança, eu não parava de chorar. Porque eu falava, meu Deus, ele não foi escolhido. Meu Deus, por que ele não foi escolhido? E eu chorava. E eu morrendo de pena daquele cachorrinho, o que vamos fazer? E num deste momento em que eu estava sentada com o cachorrinho no chão, brincando com ele, a minha mãe e o meu pai chegaram perto e falaram assim, a minha mãe falou assim, e aí, João? Já estavam combinados. E falou, e aí, João? Vamos levar? Vamos embora? Aí meu pai falou, vamos. Aí a minha mãe falou, vamos, filha. Eu falei, mãe, mas esse cachorrinho... Aí a minha mãe falou, esse cachorrinho se chama Nampi e vai com a gente. Vocês não imaginam a emoção que foi de eu levar o cachorrinho. Todos os outros cachorros ficam com a gente dentro da casa, tanto é que a Diana morreu depois, anos depois de velhice. E a gente trouxe o filhote da Diana pra gente. Este cachorro, eu tinha 8 anos quando ele nasceu. Esse cachorro morreu quando o meu filho, Felipe, tinha 8 meses. Ele viveu durante 23 anos na nossa família. Era um cachorro grande, de porte médio para grande, amarelo, os famosos caramelos, bravo, mas muito bravo. Ele era conhecido no meu prédio como a fera assassina. Ele viveu durante 23 anos com a gente. Então, isso são as memórias da minha infância. E eu tenho que agradecer pela família que eu tenho, porque eu já nasci amando animais. E aí eu fui criada no meio de pessoas como meu pai e a minha mãe. E detalhe, todas as vezes que todo final de semana que a gente ia pro sítio, a Diana ficava com o filho dela, né? Foi o filho que ela mais acompanhou. Eles eram amigos, eles viraram amigos. Depois veio a castração lá, meu pai começou a castrar todos os cachorros, castrou o Nampi também. Mas todo final de semana ou as férias, feriado que a gente ficava o tempo todo lá nessa chácara de Itatiba, o Nampi ficava com a Diana. Que história linda. Obrigada aos meus pais por ter me permitido viver isso tudo.
E esse é o NAMP.